Bom, gente, continuando então falando sobre as bactérias, nós estávamos falando então que as bactérias elas podem viver na presença ou ausência de oxigênio, e nisso são definidos grupos de bactérias. Então são bactérias aeróbias, vivem apenas na presença de oxigênio. As anaeróbias obrigatórias vivem apenas na ausência de oxigênio, e as anaeróbias facultativas vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tá? Então elas podem viver em diversos ambientes, né, já que podem viver na presença ou ausência de oxigênio. Como que as bactérias elas se nutrem? Bom, já comentei que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Então, as autótrofas, elas produzem seu próprio alimento, né? Como as bactérias e cianobactérias fotossintetizantes e as bactérias quimiosintetizantes, né? Ocorre um processo químico que elas conseguem, então, se nutrir. E as heterótrofas não produzem seu alimento, então elas precisam de matéria orgânica para conseguir sua nutrição. São as bactérias saprofágicas, que elas realizam decomposição da matéria orgânica de cadáveres, e as bactérias parasitas, que retiram a matéria orgânica do hospedeiro parasitado. Okay? Aqui a gente tem certas espécies de bactérias autótrofas, então, tais como a proclorófitas e cianobactérias, são dotadas de clorofila, que é esse pigmento que absorve a luz, e por causa desse pigmento então, conseguem realizar o processo de fotossíntese. Aqui a gente tem a imagem microscópica dessas bactérias. Aqui nós temos as cianobactérias, né, que também são autotróficas fotossintetizantes. A quimiossíntese, então, é um processo que utiliza amônia ou nitrato que transforma isso em outros compostos inorgânicos. Então, certas espécies de bactérias realizam a quimiossíntese, produzindo matéria orgânica, no caso a glicose, um tipo de açúcar, a partir de CO2 e H2O. Tá? Utilizando a energia desprendida de reações de oxidação de compostos inorgânicos. Alguns tipos de nutrição. A reprodução. Como que as bactérias elas se reproduzem? Elas se reproduzem de forma assexuada, então não precisam de um parceiro para reprodução, ou por bipartição, que é também chamada de divisão binária ou cisparidade, que é quando a bactéria se divide ao meio. Ó. Aqui a gente tem uma imagem, uma animação da bipartição. Então, o nucleóide, que é o seu material genético, então vai se dividir, a parede celular e a membrana iniciam a ruptura. Ó, vão se dividindo, até então ter a formação de dois indivíduos novos, tá? Então, duas bactérias são formadas. Esse é o formato de bipartição, tá? Também tem outro formato que é por endósporos. Então, em certas condições desfavoráveis à vida, algumas espécies de bactérias diminuem sua atividade metabólica e formam os endósporos. O endósporo é uma espécie de capa protetora que envolve a membrana plasmática e o citoplasma, altamente resistente a variações ambientais bruscas, como alterações do pH e excesso de calor. A bactéria causadora do tétano, por exemplo, forma endósporos para se proteger do oxigênio presente no ambiente, uma vez que ela é anaeróbia obrigatória. Tá? Então, uma das maneiras que as bactérias têm de se proteger. Aqui a gente também tem os mecanismos de variabilidade genética em bactérias, apesar de elas se produzirem de forma assexuada. A gente sabe que a reprodução assexuada, ela não gera muita variabilidade genética, né? Porque ela é parte dos genes de um só indivíduo. Mas as bactérias têm uma maneira de fazer recombinação de material genético por 3 formas, que é a conjugação, a transdução e a transformação. Bom, qual que é a importância das bactérias, apesar de elas causarem diversos tipos de doenças, né? Elas são causadoras de doenças, importantes agentes decompositores, então no meio ambiente elas fazem a reciclagem da matéria orgânica, porque elas participam do processo de decomposição. São produtoras de oxigênio atmosférico por meio da fotossíntese, no caso das cianobactérias e proclorófitas, ou quimiossíntese. Elas são utilizadas na produção de laticínios por meio da fermentação. São utilizadas na biotecnologia para criar produtos, para remédios, tá? E participação de diversos ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono e o nitrogênio.
Bom, as doenças bacterianas, nós temos, por exemplo, a tuberculose, a peste bubônica, botulismo, febre maculosa, leptospirose e a meningite meningocócica, tá? Aqui são uns exemplos de doenças bacterianas, tá? Eu indico para vocês verem mais detalhadamente, acessarem esse portal, que é chamado Planeta Bio, aqui em cima vocês digitem planetabio.com.br e vocês vão acessar essa página aqui, ó. E aqui vocês conseguem rever todo esse conteúdo que eu acabei de explicar, tá? Aqui eu não consigo explicar tudo, né, detalhadamente, porque a gente tem um tempo delimitado para fazer esses vídeos, mas eu espero que tenha dado uma esclarecida nesse conteúdo, tá? E eu indico para que vocês acessem esse portal para vocês estarem vendo detalhadamente esse conteúdo e outros, ok?